Alguém está dizendo, eu estou fraco espiritualmente, não consigo ler a Bíblia, não consigo orar, e tudo isto é resultado da minha ausência na igreja, devido à quarentena. O fato de eu não estar frequentando a igreja fez com que a minha vida espiritual minasse. Será que isto realmente procede da Bíblia ou é somente uma mente religiosa nossa? Eu quero pensar com você sobre este assunto. Meu nome é Rafael Silva e você já sabe, você está no meu canal. Queridos, antes de iniciar a nossa reflexão, queria que você curtisse esse vídeo, compartilhasse, alguém precisa ouvir, que você possa se inscrever no nosso canal, ativando o sininho e sendo notificado todas as vezes que nós lançarmos vídeo em nosso canal. Então, para pensarmos aqui sobre este assunto, eu queria ler Atos, capítulo 17, o versículo 24, que diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem. Pois bem, gente, eu já cheguei a me questionar muito. Todas as vezes que eu lia Mateus 18, onde Jesus dizia que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu, no início da minha caminhada, vi algumas igrejas fecharem suas portas, pastores, devido à falta de dinheiro na igreja, não conseguir pagar o aluguel e todas as despesas da igreja não conseguiam ser supridas pelo valor que entrava. Eu me questionei, pois se ela é a igreja, por que fechou? Por que o inferno prevaleceu e conseguiu fechar uma porta de uma igreja? E eu vi que a minha mente estava mais ligada à religião do que o que realmente a Bíblia ensina. A religião ensina que você só vai ter uma vida espiritual se você frequentar a igreja, o local físico. Você precisa estar todos os cultos naquele local físico para que sua vida espiritual esteja ativa. Mas vamos ver o que realmente o Novo Testamento e o que Jesus ensina. Lembrando que quando nós falamos de igreja no Novo Testamento, quando a Bíblia no Novo Testamento fala de igreja, ela nunca fala sobre templo, ela sempre trata nós como a igreja. Paulo disse em 1 Coríntios 6,19 que nós somos o templo, a morada do Espírito. Diversos textos na Bíblia nós vamos encontrar que nós somos a igreja. Por exemplo, no Novo Testamento, nós vemos Pedro em sua primeira carta, no capítulo 2, verso 5, dizendo assim: Vós também, como pedras vivas, sois edificado a casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Quando se fala da linguagem igreja, se trata das pessoas. Nós somos a igreja. Então não se tem mais esta ideia de que o templo é a morada aonde Deus está e eu só entro na presença de Deus quando eu vou ao templo. Essa ideia morreu no Novo Testamento. Eu sou a igreja, eu sou morada. Verdade também que vários textos do Novo Testamento mostram a igreja como uma reunião de pessoas. Como nós vimos aqui em 1 Pedro, que nós somos a pedra, pedras vivas. Ou seja, quando se unem várias pedras, se forma o templo, mas o templo espiritual que Cristo é a cabeça. Vários textos vai mostrar sobre a importância da reunião dos santos, onde há a diversidade dos dons espirituais, onde todos são edificados. O problema não é a reunião, até porque o evangelho ele não é exclusivo, ele não exclui ninguém, ele não é de ninguém. O evangelho ele une a criatura a Deus e une alguém com o seu próximo. Então o evangelho ele é união. O problema aqui não é sobre ir à igreja, o problema é tratar o templo, o local físico, como a casa de Deus, como um lugar sagrado. Provavelmente daqui a um tempo as pessoas terão, se isso já não acontece em alguns lugares, terão que tirar os seus sapatos na porta da igreja, porque o lugar ali é sagrado. E o Novo Testamento nunca tratou a igreja como um lugar físico. Esta ideia de lugar físico, de templo sagrado, nasceu no 3º século, através do imperador que se agraciou com o evangelho, Constantino,
e ele viu que todas as religiões tinham um altar, um templo sagrado. Então ele quis fazer um templo para os cristãos. Então esta ideia de local sagrado nasceu no terceiro século. Aí se trata este local, este templo, como morada de Deus. Mas, biblicamente, no Novo Testamento, a igreja somos nós. Quando nos reunimos, nos tornamos o corpo espiritual de Cristo. Nós somos a igreja. O errado, como eu disse, não é se reunir. O errado é tratar aquele templo como a casa de Deus, um lugar sagrado. E lá não é um lugar sagrado. Uma certa feita, Jesus está conversando com uma mulher e ela pergunta para Jesus: aonde é que nós devemos adorar? Ela está perguntando de um local físico. Porque uns dizem que é lá, outros dizem que é ali. Aonde devemos adorar? Jesus responde: chegará um tempo que não vai ser lá e nem lá, mas aonde estiver alguém que adora em espírito e em verdade. Jesus descarta a ideia de um local físico como um lugar da adoração. É ótimo nos reunirmos, é ótimo, mas o problema é tratar as paredes da igreja como sagrado, como a casa de Deus. E biblicamente ela não é. Vamos para outro ponto. Eu não posso dizer que a minha vida espiritual é afetada quando eu vou àquele local físico. Não. Mostrei alguns textos que mostram que nós somos a igreja. Ou seja, onde eu estiver, invocar o nome do Senhor, ele vai se manifestar. Se você pegar o grupo de pessoas que estão na igreja e transportar aquele grupo para um bar, e aquelas pessoas começarem a invocar Deus naquele bar, Deus vai se manifestar lá. Ou seja, mesmo que eu não esteja em um grupo de pessoas por causa de um problema de saúde, por causa de um cansaço físico, porque as pessoas condenam muito quem não vai à igreja, porque está cansado, porque a pessoa não foi para a igreja, então ela abandonou a Deus, ela deixou de servir a Deus porque ela não foi ao culto, cansada fisicamente, trabalhou, vai ali ler a Bíblia em sua casa. Então quer dizer, as pessoas acabam ensinando as ovelhas que elas são dependentes daquele lugar físico, e elas não são dependentes do lugar físico. O evangelho é um relacionamento de 24 horas com Cristo. Por que é que existem pessoas que vivem uma vida errada do lado de fora, mas no dia de culto têm uma vida santa? Porque infelizmente ou elas fazem por más intenções, ou foram ensinadas erradas. Então as pessoas que às vezes ensinaram que ela só tem vida espiritual indo à igreja, e não se ensina que o evangelho é um relacionamento entre a criatura e o seu Criador. Então eu estou na presença de Deus diariamente, 24 horas por dia. Então Deus só não me olha quando eu entro na igreja, naquele lugar físico. Deus me olha diariamente, porque eu sou a igreja, Ele mora em mim. Não se ensinam com certas palavras, com clareza, mas a essência é que a igreja é um mediador entre eu e Cristo. É aqui o problema que eu tenho, quando se trata o templo como a casa de Deus. Para mim, obra maior é ajudar um irmão na igreja que está necessitado. Quantos líderes preferem a reforma daquele lugar físico que será destruído com o tempo? Quantos líderes preferem investir muito dinheiro em uma reforma no templo? Não estou dizendo que é errado. O problema é quando se muda o princípio das coisas. Preferem colocar um piso, um telão, fazer uma reforma, quando alguém e um membro daquela comunidade, daquela igreja, está necessitado. Sendo que aquela pessoa é a igreja, não aquele lugar físico. Então, às vezes, a preocupação é maior com o local do que com as pessoas em si. Então, a maior obra não é pintar a parede e falar isso aqui está sendo para Deus, colocamos isso aqui para Deus. Deus não vai ver telão, Deus não vai ver cor, aquilo ali é para nós. Aquilo ali é uma reunião nossa. Deus não vai ver a cadeira estofada ou não. Deus não vai ver nada disso. A preocupação de Deus é como eu trato o meu semelhante, como eu trato quem verdadeiramente é a igreja. Então essa falácia de dizer, tá vendo isso aqui que nós colocamos é para Deus, essa cor aqui é para Deus, no congresso as cores da roupa é para Deus. Deus não está vendo cor de congresso, Deus não está vendo cor da igreja, Deus não está vendo se a placa ficou bonita. Deus está preocupado com a igreja, e a igreja somos nós. Então, ao invés de investir milhões em algo que vai ser destruído com o tempo, cuide realmente da igreja, que é o nosso semelhante. Fique com esta palavra, compartilhe esse vídeo, alguém precisa ouvir e ser liberto pela palavra de Deus. Deixa aí sua sugestão do próximo vídeo e que o nome do Senhor seja glorificado através desta palavra. Que Deus
abençoe.